É a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. Vocês devem ter visto esse troço. Moraes manda recado indireto ao Eduardo Bolsonaro. Tá preso o cabo, o soldado e o coronel. O ministro do Alexandre de Moraes, do STF, ironizou uma declaração antiga do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa quarta-feira. Eduardo havia afirmado que serão necessários um soldado e um cabo para fechar o TSE. No entanto, segundo Moraes, o cabo, o soldado e o coronel estão atualmente presos, enquanto o STF continua funcionando. O general você não teve coragem de botar em cana, né? Foi até coronel. Por que será, né, que os generais você não tem coragem de botar em cana? Essa declaração ocorreu durante um seminário do TSE, presidido por Moraes, até o dia 3, que abordava temas como inteligência artificial, democracia e eleições. Embora ele não tenha mencionado Eduardo diretamente, o ministro destacou que, abre todos os filhos da cara da fala gravada em 2018. Ele também fez referências aos atos ocorridos no 8 de janeiro e as investigações envolvendo militares. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O cabo, o soldado e o coronel estão presos. E o STF segue aberto e funcionando. Mas se diz que bastaria um cabo e um soldado. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu de forma, na minha opinião, de forma muito inteligente ao Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: Moraes, você também está preso. Alexandre, você também está preso. Eu digo em seguida, e é o que eu estou dizendo. É claro que esse seu ataque a mim, ao Constantino, a Ludmilla, a outros jornalistas, ao Alan, é claro que isso foi muito custoso para a gente, né? Eu falo publicamente, a quantidade de dinheiro que eu sangrei no ano passado para continuar exercendo a minha atividade jornalística é gigantesca. Quando entra um apoiador e um patrono, não cobre ainda os meus custos de vida e meus custos empresariais. Cobre um pedaço, me faz sangrar mais devagar. Eu espero que uma hora seja rentável. Mas os meus bens continuam bloqueados no Brasil, eu não posso visitar minha pátria, né? Se acontece alguma coisa com meu pai, que está velhinho, eu não posso ir lá, acudi-lo. É uma tristeza. Eu tinha muita vontade de poder voltar ao Brasil. Quando me mudei para cá, inclusive, meu plano era voltar para o Brasil com frequência. E durante muito tempo eu fiz isso. Enquanto foi seguro para mim, eu fiz isso. E ao Brasil passava 3 meses, 4 meses por ano no Brasil. Agora eu não consigo ir. Mas, por outro lado, o meu lado, né, meus bens bloqueados, claro, tipo, uma tristeza. Eu tenho muito ativo ainda no Brasil, empresário, e graças a Deus tive uma carreira bem sucedida no Brasil. Mas eu vivo com pouco, eu sou razoavelmente modesto. Eu gosto de comer carne boa, mas ainda ganho um desconto lá do pessoal da Easy Meats, ainda como carne boa barata. Então, estou disposto a segurar o rojão. A pergunta é se esses caras estão dispostos. O Alexandre está preso, né? Ele não consegue ir a Roma, cancela a viagem para os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram do fiasco da última vinda desses caras a Nova York. Foi quando o Barroso soltou o Perdeu Mané, porque tinha uma multidão de pessoas na porta de todos os lugares que eles iam em Nova York. Olha, foi o que o Alexandre chamou o cara meio que pra porrada, ficou rindo dos outros, ironizando. Fiasco. É por isso que não veio de novo. O nome dele é associado à ditadura no mundo inteiro, o deputado americano levantando a foto dele. Agora ele vai ficar sem risco, agora ele corre o risco real de ficar sem visto para os Estados Unidos, cara. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E se ele não acabar num tribunal penal internacional, tem ações na Europa acontecendo. Todo mundo ganha lá o prêmio de homem do ano, puxa saco, o petista bate palma para ele, mas o cara não consegue sair para jantar.
Literalmente não consegue sair para jantar. Vejam esse caso aqui, que eu quero botar para vocês, no programa do meu querido Thiago Pavinato, que ele relatou. Vou botar o vídeo aqui, que eu achei isso muito interessante. Daqueles que sentarão à sua mesa, valeu a pena? Bolsonaro, eu vou contar mais aqui, vou contar fofoca. Valeu. Vai no país. Pitoli acabou de falar. Aliás, um abraço aí para o meu querido Pitoli da Rádio Auriverde, campeões de audiência. Espero voltar lá em breve. Mas olha o que diz esse é o gato derrubando o porta-retrato. Olha o que diz aqui o Pavio. Vamos lá. Que leva a família inteira. Lembra aquele restaurante que eu falei que é caro, para chuchu? Sim. Outro dia, essa é boa. Outro dia, uma senhora. Então o cara fica comendo em restaurantes muito caros e tal, justamente para ficar o mais longe possível do povo. E não deixa de ser. Eu às vezes como em restaurante caro também, não tem. Mas não deixa de ser um contraste grande com o Bolsonaro, que o Bolsonaro é visto comendo caldo de cana e pastel na feira. Né? Eu morava num condomínio lá no Rio de Janeiro, no Brasil, morei muitos anos num condomínio que chama Barra Mares, na praia da Barra da Tijuca. Minha mãe morou lá há anos e tal. E lá embaixo tem uma padaria. E o Bolsonaro morava no condomínio do lado, né? Aquela casa dele lá, a casa do porteiro 171 lá da reportagem do Fantástico, é a casa do lado do condomínio Barra Mares. E o Bolsonaro era uma confusão, porque ele até presidente, ou até recentemente, ficava indo lá na padaria do Barra Mares, que é a padaria onde eu descia para comer sonho, entendeu? Então, um contraste grande entre, sei lá, o nome do restaurante aqui, não quero esculhambar o restaurante, que de repente o restaurante é bom, parece que come gente boa lá no restaurante, mas é um contraste entre o mundo São dois contrastes legais, né? Porque é um contraste entre um homem que só come nos restaurantes mais caros e nem assim consegue comer, como a gente vai ver aqui até agora, porque qualquer lugar que ele for, ele é achincalhado pelo povo, e o homem que come caldo de cana, o homem que come na padaria, né? Toma caldo de cana e come pastel, que come na padaria, que não consegue comer em lugar nenhum, em paz, porque ele é abraçado pelo povo, ele é conclamado pelo povo. Ora, que porra de democracia é essa? Onde este tá ferrado e aquele, né, o Alexandre, tá no poder. Tem uma coisa de errada. O que é conclamado pelo povo e come pastel e caldo de cana tá inelegível e perseguido, e o opressor que não consegue sair na rua, que não consegue pegar um avião. Teve o caso também do Barroso no aeroporto aqui de Miami, né? Esses caras estão andando livremente. Mas chega uma hora que nem na sala VIP do aeroporto de Roma você está livre. Nem no aeroporto de Miami você está livre. Não adianta, pode botar o executivo lá, que tem caso no STF que você está julgando, para pagar a tua passagem de avião, não tem problema. Que você vai continuar não em liberdade. Fora de liberdade. Então vejam esse caso. Muito respeitada. Ela se levantou. Vamos botar. Uma senhora muito respeitada. Ela se levantou e foi falar, não é possível comer com esta presença aqui no restaurante. Tem meu respeito. Não sei quem é essa senhora, mas tem meu respeito. Eu não venho mais aqui. Direito e foi um alvoroço. Porque aí a mãe do Alexandre de Moraes levantou e foi tirar satisfação com ela. Coitada da mãe do Alexandre de Moraes. Não tem nenhuma culpa, mas deve ser muito triste você ver o seu filho nessa situação, né? Porque o cara tá num momento ali privado, com a família, jantando com a mãe, e acaba passando por esse tipo de coisa. Mas é por isso que eu digo que o cara perdeu a liberdade. E aí a mãe do Alexandre de Moraes levanta para tomar satisfação em defesa do filho. Não deixa de me tocar esse troço, eu acho bonito a mãe defendendo o filho. Não, foi uma baixaria. Aí, o caldo entornou, e ela falou, você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Puta merda. Eu sou pai, cara. Eu não sou mãe, mas e acho que nunca vou ser mãe, embora hoje em dia nunca se sabe. Mas eu sou pai, cara. Eu tenho duas filhas, que eu brinco que uma vai ser presidente dos Estados Unidos e a outra vai ser ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos. E, a coisa mais importante para um pai é ter orgulho do filho. Você imagina ser a mãe do Alexandre de Moraes, cara? Eu conto isso para vocês com muita da experiência disso na vida, porque, vocês imaginam, eu convivi até os meus 17 anos com meu avô, que era presidente. E tinha sido o último presidente militar, né? A Globo, ditador, o neto do último ditador.
E meu avô era uma figura que saía para almoçar, saía para jantar, estava em todos os lugares, e o que eu sempre vi foi o meu avô sendo muito abraçado, muito. Poxa, as pessoas me encontravam e falavam assim: você tem que ter muito orgulho, seu avô é um grande homem. Até aqui no chat as pessoas devem estar agora falando: Paulo Figueiredo foi um grande homem, etc. Eu tenho muito orgulho, né? Mas ele é só meu avô. Imagina se ele fosse meu filho. E eu mesmo experimento um pouco disso aqui nos Estados Unidos. A comunidade brasileira é muito grande, né? Toda vez que eu saio ou aqui em Boca, ou Pômpano, ou então em Orlando, etc., que a comunidade brasileira é muito grande, 100% das vezes eu paro para tirar fotos. Minhas filhas veem isso e testemunham isso. E as pessoas viram para as minhas filhas pequenininhas e falam: pô, vocês têm que ter orgulho do seu pai. Isso é muito bacana. Agora, você imagina você tá jantando com a sua mãe, né? Ou você, pior ainda, você ser a mãe e você escuta isso do seu filho. Você não tem vergonha de ter parido isso aí, não? Foi isso que ela disse? O caldo entornou. E ela falou: você não tem vergonha de ser mãe disso aí? Aí, ele mandou chamar o segurança dele que estava lá fora. Aí o marido dessa senhora levantou. Aí entra o negócio, só que aí você começa a briga de cachorro grande, porque o cara que tá comendo nesse restaurante, irmão, esse cara não é ficha pequena. Isso é diferente de quando você mandou teus jagunços lá intimidarem o cara que tava no bar e mandou a Polícia Federal, etc. Esse cara aí é cara que ele tem contato, ele tem grana, ele não vai se intimidar porque você vai mandar um jagunço. Quero ver quem vai pôr a mão em quem. Macho. Aí o marido dessa senhora levantou. Quero ver quem vai pôr a mão em quem. 2 bolas no saco, gostei. Aí é óbvio. Você vê que é uma família estruturada, né? Você vê que é uma família estruturada. A mulher fala: eu não sento aqui para comer com esse verme, uma pessoa de caráter, tomou uma chamada, não voltou atrás, chamou, encarou. Cara, a mãe do ditador, não é moleza. E aí o cara chama o jagunço e o homem, com 2 bolas no saco, vai lá: quero ver quem vai botar a mão em quem. Porra, isso é uma família estruturada, gente porreta, gente virtuosa. Que a gerência do restaurante, porque são clientes muito antigos. Clientes antigos, grana. E aquilo virou uma paçoca, Pitoli. Uma paçoca. Então você veja, ele não consegue. Você descer para ir comprar um pão? Não consegue. E o que a gente ouve dos sócios do Clube Pinheiros, então? Nossa senhora, se você for desfiar o Rosário... Mesmo, onde ele, inclusive, encontrou uma vez foi o primeiro encontro do Tarcísio, né, com o Tarcísio. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E assim, é sempre com segurança do lado. Porque se der chabu, ele chama o Meganha. Os capangas. Tem que ter o capanga. Pra dar uma enquadrada. Então, eu não sei que liberdade é essa. Não tem liberdade. Eu não sei que é a famosa liberdade dos ditadores. A liberdade dos ditadores é essa. É nunca ser livre e impedir a liberdade alheia. Essa é a liberdade dos ditadores. E quando ele fala, né, essa fala do o STF, o populismo, esse terrorismo digital, que quer desacreditar a mais alta corte, eu lembro da frase do absolutismo monárquico inglês: The king can do no wrong. O rei não pode errar. Que era o mesmo que se diz. E no final é exatamente isso. Né? É o fim de todos os tiranos. O cara termina encastelado. Só que o poder dele absoluto está no fim. E essa é a pergunta que eu falo. Esse caso é verossímil, não sei se é verdadeiro, mas é verossímil. Né? E eu digo para vocês, o Alexandre já está liquidado internacionalmente. Eu estou falando para vocês, eu vou continuar expandindo o que eu estou fazendo. Há outros países. Tem vídeo da PragerU saindo aí mês que vem comigo, justamente focado no Alexandre de Moraes. Vocês sabem o alcance que a PragerU tem, milhões de pessoas com a imagem dele, congressista. Eles vão aumentar a pressão. Tem coisa de novo que eu não posso compartilhar aqui. Mas eu faço 2 perguntas. Eu deixo 2 perguntas. A primeira das perguntas é: vale a pena? Valeu a pena? Porque vender a alma ao diabo nunca vale. Claro, eu volto a dizer, fui bastante prejudicado. Mas, ao mesmo tempo, eu ganhei um senso de propósito maior. Eu odeio fazer o que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é o Paulo Figueiredo Show. Eu odeio esse negócio de trabalho no Congresso, etc, etc. Mas eu acordo feliz todos os dias e durmo muito bem. Perguntem à minha mulher o quão bem eu durmo. Por quê? Leiam o Viktor Frankl.
Leiam o Man in Search for a Meaning, acho que é Homem em Busca de um Sentido, seria a tradução em português. Leiam Viktor Frankl, vocês vão entender. Ele conta, né, como até as pessoas que viviam num centro de concentração, quando você tem um propósito, quando você tem sentido na sua vida, essa é a maior cura da depressão que existe, é o senso de propósito. Eu estava falando com um amigo meu, que é uma pessoa que luta pelo Brasil, inclusive, uma pessoa conhecida, e ele está deprimido. E por que ele está deprimido? Porque ele está sendo impedido de seguir com a luta dele. Ele perdeu o sentido. Né? Então, o problema de vender a alma ao diabo, como a gente aprende lá com Mefistófeles, é que... Não falei Diastófeles, Mefistófeles. É que sempre que você vende a alma ao diabo, o problema é que o diabo sempre vem buscar. O que me leva à segunda pergunta. Quem mais vai vender a alma? Quem mais vai viver essa vida? Quem mais? É isso que vocês querem? Gilmar, você quer isso ou você quer fazer as tuas negociatas em paz? Você quer não ter mais paz em Portugal? A gente vai a Portugal. Portugal está na nossa lista. Você quer não ter mais paz lá na sua casa em Portugal? Você está vendo que a maré política está mudando lá. Ninguém está nem aí para Gilmar. Faz lá os seus negócios, escritório de advocacia, sua Gilmar Palusa, os outros lá que tem a mulher com o escritório, a mãe, a tia, o amigo preposto. Isso aí já não tenho esperança disso ser resolvido no Brasil no curto prazo. Agora, liberdade de expressão eu tenho. E isso vai da escolha de cada um. Tem um militar amigo meu que fala assim, cada um escolhe como vai ser lembrado, mas cada um escolhe também como que vai viver. Se vai viver solto ou vai viver preso. E no que depender de mim, vai viver preso. Não por vingança, por justiça.